capítulo 2, o versículo 20 até 22. O que diz a palavra do Senhor? Diz o seguinte: se, pois, estás mortos com Cristo, quantos aos rudimentos do mundo, porque vos carregas ainda de ordenações como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseias, as quais coisas todas pereces pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas do homens. Atenção, povos. Ouvimos que a palavra, o que nos diz aqui? Significa que a palavra, é uma pergunta, a palavra está a dizer aqui. Para que você está me dizendo agora. Se nós aceitamos a Jesus, aceitamos a servir a Deus, aceitamos ser cristãos de verdade, por que ainda praticamos coisas antigas, anteriores? Porque que antes de conhecer a Deus, antes de nós tomar a decisão de ir servir ao Senhor, ser cristão, participando das missas, igrejas, fazendo as leituras da Bíblia, etc., ouvindo a história de Deus, antes de nós tomar essa decisão, mas sempre antes de ter essa decisão, de fazer essas escolhas, nós vivíamos assim, fazendo a vida mundana, mas praticava as coisas, várias coisas que não tinha limite que nos dizia que não pode fazer. Fazia que aquela coisa que nós queremos, achamos que é certo, praticava as coisas, várias coisas. Ainda mais, mesmo nisso, sempre Deus como Deus de amor. Mandava as pessoas, nos dava palavras. A palavra, nós estávamos a ouvir a palavra de Deus. Dizer que Deus dizia, as pessoas diziam que Deus não gosta que alguém pratique isso. Deus não gosta, aliás, Deus permite que alguém pratique isso, mas isso não pratica. Nós ouvíamos isso antes de nós tomar uma decisão de servir ao Senhor, antes de querer ser cristão, Nós praticava isso, mas nós, do meio da nossa vivência, achamos que não, viver sem Deus de perto, isso não é uma opção. É melhor ver se eu começar a adorar a Deus. Então, nós tomamos esta decisão de dizer, não, eu quero servir ao Senhor. Significa que a coisa que nós praticávamos, coisas que nós praticávamos antes de conhecer a Deus, é para que nós e deixar essas coisas, de não praticar de novo, porque antes de nós começar a ir de uma igreja, antes de nós começar a participar das missas, pessoas já falavam disso, dizer que não, Deus não gosta que alguém pratique isso. Nós já tínhamos escolha, mas do momento como era antes de nós de ir na igreja, dizia que não é nada, é para aqueles que vão à igreja, que vão fazer isso. Eu estou em casa, eu vou fazer aquilo que eu acho. Mas do certo da nossa vivência, nos levamos até a ver que não. Viver sem Deus não ajuda. É mil vezes nós começar a adorar a Deus. Então, se nós começamos a dizer adorar a Deus, significa coisas antigas. Para que nós continuamos a praticar essas coisas, para deixar essas coisas. A palavra nos diz, até nos dá uma pergunta: por que nós ainda vivemos nessas coisas, praticando essas coisas? Por quê? Porque ainda estamos armanizados, pôr numa armazém, se as coisas ainda não praticam, já estão armazenadas dentro do nosso corpo. Por quê? A palavra do Senhor nos ensina isso. Por quê? Então nos dá uma pergunta: por quê? Que você é cristão que está me assistindo agora, por que até agora você pratica coisas anteriores? Bebias, namoravas, fofocavas, fazia isso, mas isso, etc. Roubavas, ódios, invejas, raivas sem limite, sem controlos, não conseguia controlar suas raivas, raivas, não ter controle das suas raivas, tantas coisas, etc. Para dizer aqui, tantas coisas. E por que agora nós já conhecemos o Senhor? Porque nós ainda continuamos sendo a praticar as mesmas coisas, fazendo as coisas que Deus, a saber que Deus que proíbe essas coisas que não pode viver, não pode praticar desta forma. E nós ainda continuamos a praticar. Por quê? É uma pergunta, amado, é uma pergunta. Atenção, povo da terra, essa é uma pergunta. A palavra nos dá essa pergunta. Por que nós, se nós decidimos servir ao Senhor, por que nós ainda continuamos sendo a viver as coisas que nós praticávamos antes de conhecer ao Senhor? Antes de nós tomar a decisão de servir ao Senhor. Por que até agora estamos sempre a praticar essas coisas? É uma pergunta.